Fui fazer uma surpresa pro meu noivo na nossa casa nova 14 dias antes do casamento e encontrei minha madrinha estreando o colchão que eu paguei. Dizem que o silêncio é a melhor resposta, mas naquele dia, o silêncio da nossa casa nova gritou uma verdade que eu me recusava a ouvir. Faltavam exatos 14 dias para o meu casamento, 2 semanas, a fase final, onde o estresse mistura com a euforia e você acredita que nada mais pode dar errado porque o pior, a lista de convidados e o buffet, já passou. Eu tinha acabado de sair da última prova do vestido. Ele era perfeito, renda francesa, exatamente como eu sonhava desde menina. Eu queria fazer uma surpresa para o André. A nossa casa, um sobrado antigo que estávamos reformando há 6 meses, tinha acabado de receber os móveis da sala. Eu tinha as chaves, eu tinha uma garrafa de vinho na mão e o coração cheio daquela esperança ingênua de quem acha que a vida está finalmente trilhando o caminho certo. Eram 3 da tarde, de uma terça-feira. André deveria estar no escritório, mas ele me disse que passaria na obra para conferir a pintura. Eu queria chegar antes, preparar as taças, brindar ao nosso quase começo. Estacionei o carro na rua de baixo para não estragar a surpresa. Caminhei até o portão, sentindo o peso das chaves na mão, o metal frio contra a palma suada. Quando entrei, a casa estava em silêncio. Um silêncio estranho, pesado. Não havia barulho de pintores, nem de lixadeiras. A porta da frente estava destrancada. Entrei na sala, o cheiro de tinta fresca e madeira nova invadindo meus sentidos, coloquei o vinho sobre a ilha da cozinha e foi então que vi. A bolsa. Não era uma bolsa qualquer. Era uma bolsa de couro caramelo, de grife, com um lenço de seda amarrado na alça. Eu conhecia aquela bolsa. Eu tinha ajudado a escolher aquela bolsa no aniversário da minha melhor amiga, a Júlia. A minha madrinha. A pessoa que estava comigo na prova do vestido 2 horas antes, segurando minha mão e chorando de emoção. O mundo parou. Meu cérebro tentou criar desculpas lógicas. Ela veio trazer um presente, ela veio ajudar na medição. Mas o instinto é um animal selvagem que não aceita mentiras. Eu ouvi risadas, vinham do andar de cima, do nosso quarto. A escada parecia ter quilômetros. Cada degrau que eu subia era como se eu estivesse descendo ao inferno. A porta do quarto estava entreaberta. E lá estavam eles, no colchão que ainda estava no plástico, André e Júlia. Não foi um mal-entendido, não foi um momento de fraqueza. Havia intimidade na traição, havia conforto. Eles riam de algo, alheios ao fato de que estavam destruindo 3 vidas naquele momento. Eu não gritei, não fiz escândalo. A maturidade que eu nem sabia que tinha tomou conta do meu corpo, congelando minhas reações. Eu tirei o anel de noivado do dedo. O diamante pesava toneladas. Caminhei até a porta, empurrei-a totalmente. Eles se assustaram, pularam, tentaram se cobrir com lençóis inexistentes, o pânico nos olhos do André, a vergonha nos olhos da Júlia. A chave está na cozinha, eu disse. Minha voz saiu tão calma que me assustou. E a cerimônia está cancelada. Joguei o anel no chão, onde ele fez um barulho metálico que ecoou pela casa vazia. Virei as costas e desci as escadas. Eu não chorei até entrar no carro, mas quando liguei o motor, eu sabia que a Clara que entrou naquela casa tinha morrido lá dentro. Você teria a frieza de sair sem gritar? Clique em seguir agora mesmo para não perder a parte 2 e ver como transformei essa dor na minha maior vitória. A parte mais difícil não foi cancelar a festa ou devolver os presentes. Foi olhar no espelho e não reconhecer a mulher que me encarava de volta. Os dias seguintes foram um borrão cinzento. Minha mãe queria ir até a casa do André e quebrar tudo. Meu pai queria processá-lo pelos custos da festa. Mas eu? Eu só queria silêncio.
Eu assumi a liderança do meu próprio desastre. Eu mesma liguei para o buffet. Eu mesma liguei para a igreja. Cada cancelamento era uma pequena morte, mas também era uma retomada de controle. Sim, o casamento foi cancelado por motivos de força maior. Eu não dei explicações, não contei a história triste para os fornecedores. A dignidade era a única coisa que me restava, e eu a segurei com força. André tentou me ligar 200 vezes, mandou e-mails longos, chorosos, culpando a pressão do compromisso, dizendo que foi um erro estúpido, que a Júlia não significava nada. Júlia também tentou. Mandou flores, que foram direto para o lixo, e cartas dizendo que não queria me magoar, como se traição fosse um acidente de trânsito, algo sem intenção. Eu bloqueei ambos. Não havia conversa. A traição da amizade doía mais que a do amor romântico. O André eu podia substituir. A história que eu tinha com a Júlia, desde a infância, essa era insubstituível, e agora estava contaminada. Passei um mês trancada no meu antigo quarto na casa dos meus pais. Eu olhava para as paredes e via o vazio. Eu tinha 26 anos e sentia que minha vida tinha acabado. Eu era arquiteta, mas tinha abandonado grandes projetos para focar na vida a dois, para ajudar o André na empresa dele. Eu tinha me diminuído para caber no mundo dele. E agora eu não tinha mundo nenhum. Foi numa tarde chuvosa que encontrei meus cadernos antigos da faculdade. Esboços de jardins, de praças, de lugares públicos. Projetos de arquitetura de cura. Espaços desenhados para trazer paz, para reconectar pessoas com a natureza em meio ao caos urbano. Eu lembrei de quem eu era antes de ser a noiva do André. Eu era a Clara criadora. Peguei o dinheiro que seria da lua de mel, uma quantia considerável que eu tinha economizado sozinha, e tomei uma decisão que todos chamaram de loucura. Não fui viajar para comer, rezar e amar. Não comprei um carro novo. Eu aluguei um galpão velho, caindo aos pedaços num bairro industrial esquecido da cidade. "O que você vai fazer, Clara?" perguntou minha mãe, preocupada com minha sanidade. "Eu vou restaurar", respondi. "Não só o galpão, vou restaurar tudo." Comecei a trabalhar, sozinha, limpando entulho, lixando madeira, plantando mudas. Eu acordava às 5 da manhã e ia dormir exausta, com terra debaixo das unhas e cheiro de adubo na pele. A dor física do trabalho abafava a dor emocional. Cada planta que eu colocava na terra era uma promessa de futuro. Eu não estava procurando um novo amor, eu não estava procurando vingança, eu estava procurando a Clara. E entre o cimento e as raízes, eu comecei a encontrá-la. Eu decidi que me especializaria em paisagismo de regeneração. Eu pegaria lugares mortos, feios, destruídos e transformaria em santuários, porque era exatamente isso que eu estava fazendo comigo. Transformar dor em trabalho duro é a melhor terapia. Já clica no botão de seguir para ver na parte 3 como esse galpão velho mudou meu destino. Eles acharam que eu estava me escondendo da vergonha. Mal sabiam eles que eu estava reconstruindo a minha vida tijolo por tijolo, planta por planta. 2 anos se passaram. E não foram 2 anos de solidão numa caverna escura, como muitos pensaram. Eu não me fechei para o mundo. Contrário, eu me abri para ele de uma forma nova. Saí com amigas, conheci pessoas interessantes, bebi vinho em jantares leves onde o assunto não era o meu passado. Eu entendi que punir a mim mesma ou ao resto do mundo pelo erro de 2 pessoas não faria sentido algum. O mundo tem gente ruim, sim, mas está cheio de gente boa, gente leal. Fechar meu coração seria dar ao André um poder que ele não merecia, o poder de ditar o meu futuro. Eu sabia que confiar novamente seria um processo lento, difícil, mas eu estava disposta a tentar, no meu tempo. Minha rotina principal, no entanto, era meu trabalho e minha cura.
O galpão velho se transformou no Ateliê Raízes, um espaço conceito de arquitetura paisagística e botânica que começou a chamar a atenção pela autenticidade. Meu primeiro grande projeto foi um parque linear numa área degradada da cidade. Eu desenhei cada banco, escolhi cada espécie de árvore para resistir à poluição e trazer pássaros de volta. Quando o parque foi inaugurado, vi crianças brincando onde antes havia lixo. Vi idosos conversando onde antes havia medo. Aquilo me preencheu de uma forma que nenhum relacionamento tóxico jamais conseguiria. Eu entendi que meu propósito era maior do que ser a metade de alguém. Eu era um inteiro capaz de criar beleza. Meu nome começou a circular. Clara, a arquiteta que faz milagres. Fui convidada para restaurar os jardins de um museu histórico. Depois, o pátio de um hospital oncológico. Meus projetos tinham alma. Eles carregavam a minha cicatriz, a minha compreensão de que é possível renascer depois da destruição. Eu não era mais a menina ingênua que sonhava apenas com véu e grinalda. Eu era uma mulher de negócios, respeitada, com as mãos calejadas de terra fértil e a conta bancária crescendo pelo meu próprio mérito. Eu soube, por conhecidos, que André e Júlia tentaram ficar juntos. Durou 6 meses. A confiança, claro, nunca existiu. Ele a traiu com outra. Ela ficou sozinha. A vida deles continuou no mesmo ciclo de superficialidade e drama. A minha tinha virado uma linha reta para o alto. Eu não sentia raiva quando ouvia os nomes deles. Sentia uma paz estranha. Eu não precisava odiá-los para me sentir bem. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, e eu tinha decidido parar de tomar esse veneno. Eles eram apenas lições que eu já tinha aprendido. Então chegou o convite, a inauguração do Jardim da Memória, meu projeto mais ambicioso, a revitalização completa da praça central da cidade. Seria o evento do ano. Gala, black tie, imprensa. Eu seria a anfitriã, eu seria a estrela. Escolhi um vestido. Não era branco, nem romântico. Era um macacão de alfaiataria sangue vermelho, cortado sob medida, poderoso, elegante. Soltei meu cabelo. Coloquei um batom que dizia, eu estou no comando. Eu não precisava de um acompanhante para me validar, embora tivesse opções. Eu entrei naquele evento sozinha por escolha, caminhando pelo jardim que eu desenhei, cumprimentando prefeitos e investidores. Eu me sentia completa. Eu estava blindada pela minha própria luz. E eu sabia que naquela noite o passado viria bater na minha porta para ver o que tinha perdido. A melhor vingança não é o ódio, é o sucesso absoluto e a paz de espírito. Certifique-se de me seguir para ver o reencontro final na parte 4 que vai te arrepiar. Ele veio até mim, esperando encontrar a menina quebrada que deixou na casa vazia. Em vez disso, encontrou uma mulher que aprendeu que o amor próprio vem antes de qualquer outro. O evento estava no auge. Luzes douradas iluminavam as árvores centenárias que eu tinha preservado. O quarteto de cordas tocava suavemente. Eu estava conversando com o secretário de Cultura sobre novos projetos quando senti uma presença. Aquele arrepio na nuca que a gente sente quando alguém do passado se aproxima. Virei-me devagar. André estava lá. Ele tinha conseguido um convite, provavelmente através de algum amigo influente. Ele usava um terno caro, mas parecia menor, mais velho. Havia um cansaço nos olhos dele, uma sombra de insatisfação que o dinheiro não escondia. Ele segurava uma taça de champanhe como se fosse uma âncora num mar revolto. Ele me viu, e o choque no rosto dele foi a minha verdadeira inauguração. Ele não viu a Clara ex-noiva chorosa. Ele viu a Clara a arquiteta, a mulher que transformou a cidade, a mulher inalcançável. Ele caminhou até mim, as pessoas abriram caminho sem saber da nossa história. Clara, disse ele. A voz dele tinha uma nota de saudade ensaiada. Você está... Meu Deus, você está deslumbrante. E esse lugar é incrível.
Eu sorri. Um sorriso educado, tranquilo, o mesmo sorriso que eu daria a um velho conhecido distante. Olá, André. Obrigada. Fico feliz que tenha gostado do projeto. Eu sempre soube que você tinha talento. Ele tentou se aproximar, invadir meu espaço pessoal como fazia antes. Sabe, eu penso muito em você. Nós, naquela casa, eu fui um idiota, Clara, a maior burrada da minha vida. A Júlia foi um erro. Eu sinto sua falta. Eu sinto a falta da nossa conexão. Ele esperou. Esperou que eu derretesse, esperou que eu mostrasse mágoa, raiva ou amor reprimido. Esperou que eu perguntasse por quê. Tomei um gole do meu champanhe, olhando para ele com uma calma que o desconcertou. André, agradeço os elogios ao jardim, mas sobre nós não existe nós. E honestamente, eu não sinto sua falta, e também não sinto ódio. Ele piscou, confuso. Como não, Clara? A gente ia casar. Eu sei que você sofreu. Você deve me odiar. Eu sofri, admiti, olhando nos olhos dele. Sofri muito, mas aprendi algo valioso nesses 2 anos. Odiar você só faria mal a mim mesma. O ódio é uma âncora, André, e eu decidi navegar. Se eu ficasse presa na raiva, eu ainda estaria conectada a você, e eu escolhi me desconectar. Eu segui em frente. Dei um passo para trás, mantendo a elegância. Eu não deixei de acreditar no amor por causa do seu erro. Eu sei que existem pessoas ruins, mas também sei que existem pessoas incríveis, leais e honestas. Eu conheci algumas delas nesse caminho. Meu coração continua aberto para o mundo. Ele só está fechado para você. Mas eu mudei, ele tentou, desesperado. Que bom para você, mas eu também mudei. Eu evoluí. E na mulher que eu me tornei, não cabe um homem que precisa trair para se sentir vivo. Eu desejo que você fique bem, André, de verdade, porque eu estou ótima. Nessa hora, um grupo de investidores me chamou para a foto oficial. Com licença, eu tenho trabalho para fazer. Aproveite a festa, o buffet está ótimo. Virei as costas, não olhei para trás, não senti o coração disparar, não senti vontade de chorar. Senti apenas a leveza de quem soltou uma mala pesada que carregou por tempo demais e percebeu que consegue caminhar muito mais rápido sem ela. Na foto oficial, eu estava no centro, radiante. Eu não precisei de um novo amor para curar o antigo, mas sabia que quando o amor chegasse de novo, eu estaria pronta, porque eu aprendi que eu nunca fui a terra seca que ele deixou. Eu sempre fui a semente esperando a chuva. E a tempestade que ele causou foi exatamente a água que eu precisava para florescer. A maior maturidade é entender que o ódio prende, mas o perdão liberta para você viver coisas melhores. Se essa mensagem tocou seu coração, siga o perfil para mais histórias de superação.